Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Vamos continuar a meditar na santa e bendita palavra de Deus, conforme registrada no livro de Gálatas, pelo apóstolo Paulo, através da inspiração do Espírito Santo de Deus. A partir do versículo 6. É Gálatas 3, a partir do versículo 6. O mesmo aconteceu com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras predito que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para cumpri-las. Quem não cumpre tudo que está escrito no livro da lei, falhou. É evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Amém. Meus amados, nosso pai da fé, Abraão, há milênios atrás, creu em Deus. Deus apareceu a ele e disse que ia abençoá-lo tanto que ele seria pai de inúmeras nações e que todas as nações da terra seriam abençoadas através dele. Ele já era bem velhinho, tanto ele como Sara. Ele com quase 100 anos, Sara com quase 90 anos. E o filho da promessa não tinha nascido ainda. Isaac nasceu sobrenaturalmente, milagrosamente. Ele é o filho da promessa. E através dele nós somos herdeiros de Abraão, pela fé. Abraão creu em Deus, não havendo evidência nenhuma de que poderiam ter filhos. Ele creu em Deus. E isso fez com que ele se tornasse justo perante Deus. Nós somos justificados pela fé. Ele acreditou que aquilo que Deus falou ia se cumprir, porque Deus é todo-poderoso. Crendo em Deus, ele se tornou justo. Ele foi justificado de sua vida como pecador, tornando-se justo perante Deus pela fé. Pela fé, no herdeiro de Abraão, que seria Jesus Cristo, o Filho de Deus, que milênios depois iria resgatar toda a humanidade. Pela fé, Abraão creu que haveria o seu filho, que resgataria todos, e todas as nações seriam abençoadas através dele. Abraão creu em Deus, e ele foi considerado justo perante Deus. Por quê? Porque simplesmente creu em Deus, não por suas obras, mas por acreditar em Deus. Os que são filhos da fé são filhos de Abraão. De quem que nós somos filhos? De Abraão. Ele é o nosso pai da fé, porque nós cremos que Deus, há 2000 anos atrás, enviou o seu filho, que nasceu como ser humano aqui na terra. O Filho de Deus tornou-se humano para viver a nossa vida e pagar o preço do nosso pecado. Viveu sem pecar, 33 anos sem pecar, e se ofereceu naquela cruz, no teu lugar e no meu lugar, para pagar o preço, a consequência do nosso pecado. A consequência, o salário do pecado é a morte. Ele se ofereceu por você e por mim, e por todos aqueles que creem nele, que recebem esse benefício da salvação. Lá naquela cruz, ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Quem crê nele recebe os benefícios do perdão que ele conseguiu, derramando o seu sangue em nosso lugar. Sua morte nos traz vida. 3 dias depois ele ressuscitou,
vencendo a morte, vencendo Satanás, vencendo o inferno e nos concedendo a vida eterna com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Nós que cremos em Jesus somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. A bênção de Abraão chegou até nós e ela continua a se expandir, a se manifestar através de nós, que somos filhos de Abraão, para alcançar outras vidas para o Senhor Jesus. Abraão se tornou bênção para todo mundo, e nós, seus filhos, somos bênçãos aqui neste mundo, porque através de nós, essa fé de Abraão alcança também outras pessoas. Ela se tornou nossa e se torna daqueles que Deus nos usa para converter a Cristo Jesus. Cristo nos resgatou, ele pagou o resgate, o preço pela nossa salvação. Qual era esse preço? Sua morte. Você e eu éramos para morrer naquela cruz e sermos separados eternamente de Deus por causa do nosso pecado. Mas ele, o justo, que nunca pecou, se ofereceu para pagar o preço do seu pecado e do meu. E aí nós temos o perdão no seu sangue e nos tornamos filhos adotados de Deus. Cristo nos resgatou, nos livrou totalmente, nos comprou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele se tornou maldito naquela cruz, por amor a você e por amor a mim. E a sua morte nos traz perdão de pecados e sua ressurreição, a vida eterna. Ele fez isso para que a bênção de Abraão, a bênção daqueles que têm fé, porque Abraão é o pai da fé, chegasse a nós, os gentios, não apenas aos judeus. Ele morreu para salvar toda a humanidade. Nós, os gentios, recebemos essa bênção através da mesma fé de Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Então, duas coisas Cristo conseguiu por nós ao morrer. Ao morrer naquela cruz, há 2000 anos atrás. Ele conseguiu que a bênção de Abraão chegasse até nós. Foi para que a bênção de Abraão, da justificação pela fé, pudesse chegar a nós, gentios. A bênção de Abraão é a justificação pela fé. Ele creu em Deus e se tornou justo perante Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e aceitamos que ele nos substituiu naquela cruz. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, a morte, duas coisas pelas quais Cristo morreu. Para que a bênção de Abraão, da justificação pela fé, chegasse a nós, gentios. E para que pudéssemos receber o Espírito Santo, prometido por meio da fé. O batismo com o Espírito Santo. Quem concede esse batismo do Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Ao morrer por nós, ele pagou o preço do nosso pecado. Ao ressuscitar, conseguiu vida eterna para nós. E além disso, ele nos batiza com o seu Espírito Santo. É o próprio Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Minha amada, você já foi batizada pelo Espírito Santo? Meu amado, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Cristo já te salvou com o seu sangue naquela cruz. E é ele quem nos batiza. Se não foi batizado ainda, peça a ele. Seja batizado no Espírito Santo, através de Cristo Jesus, para que este poder maravilhoso transborde em sua vida, para que você viva uma vida mais agradável a Deus e produza mais frutos para Deus, frutos que permaneçam para a vida eterna. Minha amada, meu amado, nós somos filhos da fé, filhos da mesma fé que Abraão teve. E por essa fé em Jesus Cristo, que se tornou nosso Salvador e Senhor, nós recebemos o poder do seu Espírito Santo, o batismo. E, através do Espírito Santo, nós somos santificados e somos tornados testemunhas úteis a Deus aqui na terra. Passamos a viver agradando a Deus. Passamos a viver sendo instrumentos de Deus para a salvação de outras vidas aqui na terra. Que o Espírito Santo te santifique, que Cristo Jesus complete toda a sua obra no seu coração. Salvação, batismo com o Espírito Santo e frutos abundantes para a vida eterna. Que muitas vidas possam ser salvas através de você e de mim, para a honra e glória de Deus Pai. Aqui estamos
como luz do mundo, como sal da terra, para que reconheçam que Deus ama a humanidade e quer salvar todo aquele que se voltar para Ele através de Jesus Cristo. Bendito Jesus amado, muito obrigado pelo teu sangue, muito obrigado pela tua ressurreição, muito obrigado pelo teu batismo com o Espírito Santo. Usa-nos para o louvor da tua glória. É no teu nome que nós oramos. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Glória a Deus.